Olá! Seja muito bem-vinda ao nosso devocional Chá na Tenda. Esse devocional feito para mulheres que estão em busca de direção e de intimidade com Deus. Seja muito bem-vinda, Elide. És nova por aqui, né? Uma alegria tê-la entre nós. Adri, seja bem-vinda. Todas, Marco Contes, isso? Seja bem-vinda. Gabi, nossa Ana, seja muito bem-vinda. Que o Senhor possa se derramar tremendamente na vida de cada uma de vocês. Eu sinto que essa manhã vai ser uma manhã de muita unção, de muita direção, que o coração de vocês possa transbordar da presença do Senhor. Sejam todas bem-vindas, Luzia, né? Nossa Ana aí também, nossa terapeuta. A palavra que o Senhor traz hoje é uma palavra que te chama a intimidade. Nós buscamos muito a intimidade com Deus, né? Nós desejamos, e vocês vão entender sobre intimidade essa manhã. Peguem o chazinho de vocês, peguem o chazinho de vocês, esse chá que acolhe, que aquece os nossos corações e que possa nos trazer, né, que essa palavra esta manhã possa nos trazer direcionamento. Nós somos mulheres que nós temos um perfil especial aqui, né? Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um perfil especial, nós somos mulheres que nós temos fé, nós somos mulheres que nós buscamos direção, nós somos mulheres que suportamos além das forças. Eu sei que muitas vezes vocês não confessam para o mundo a verdadeira dor que existe dentro de vocês. Vocês confessam no secreto. Nós somos mulheres que nós não nos queixamos a todo tempo. Nós não guardamos, não expomos as nossas queixas para o mundo. Ao contrário, nós sempre estamos disponíveis para o mundo, querendo ajudar o outro, só que isso nos sobrecarrega. Isso nos coloca em circunstâncias de sobrecarga e de cansaço. Infelizmente, essa palavra cansaço, ela tem nos definido muitas vezes. E o Senhor, ele não quer mulheres cansadas, ele deseja mulheres revigoradas, mulheres que são sustentadas por ele. Nós temos uma tendência de tentar nos autossustentar, né? Dar conta, ser forte. Quem aqui não é assim, né? Mas Deus nos chama a ser acolhida, a ser cuidada, a ser sustentada pela promessa, pela mão, por quem Ele é. Deus nos diz essa manhã que quem Ele é nos basta, quem Ele é nos é suficiente. Quem Ele é nos direciona. Que nós possamos, através dessa palavra de hoje, encontrar o verdadeiro direcionamento em Deus, a verdadeira paz em Deus. Que nós possamos resgatar a nossa esperança, a nossa fé nos milagres, nas promessas que Ele já te entregou. Bom dia, Angelita, bom dia, Suiane, sejam todas bem-vindas. E o nosso devocional, ele traz uma palavra de um livro de Abacuque. É um livro curtinho da Bíblia, ele é um versículo, né, que eu trouxe aqui para vocês, mas que ele fala muito sobre o momento que muitas de nós estamos vivendo. Em Abacuque 2:1 diz assim: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Percebam esse versículo. Na verdade, Abacuque, ele é um profeta e que ele questiona as injustiças de Deus. Ele questiona as injustiças que ele percebe no mundo, né? Ele questiona assim: meu Deus, onde está tu? Onde está o Senhor, que tantas injustiças acontecem, tantas questões que... Por que tu não interfere, Senhor? Só que esse versículo, ele fala de um comportamento muito especial de Abacuque, que ele diz assim, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda.
Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? O Senhor, esta manhã, ele te convida. Ele te convida a esperar a resposta que ele vai te dar. Ele te convida não para correr, ele te convida não para ter um relacionamento com o mundo. O que é um relacionamento com o mundo? Vertical, né? Como se nós mulheres presentes nessa tenda, nós temos uma tendência de não conseguir muitas vezes esperar a resposta que vem de Deus. Nós ficamos ansiosas, nós ficamos procurando em barulhos do mundo respostas que só o silêncio de Deus nos traz. O Senhor está te dizendo essa manhã, a resposta que tu procura para a dor que tu sente, Ele sabe o quanto isso que tu estás passando é desafiador, o quanto te incomoda. Ele sabe das tuas noites sem dormir, Ele sabe que isso altera o teu humor. Ele está te falando assim, ó, acalma, silencia, eu sou a resposta e o desejo do coração do Senhor nessa manhã é que tu tenha profundidade com Ele. O que é profundidade com Deus? É deixar de ter aquela relação horizontal com o mundo, né? Com o mundo terreno, e começa a ter uma relação vertical com Deus. A profundidade da tua fé vai definir o sustento dos teus milagres. Nós precisamos ser mulheres profundas em Deus para que esta resposta venha. Na verdade, a resposta ela já existe, mas os nossos olhos e os nossos ouvidos, presos em relações horizontais com o mundo, presos na força do nosso braço, presos na ansiedade em relação ao futuro, não nos faz perceber o que Deus está plantando e trabalhando em nós. Porque quando nós falamos em profundidade, nós imaginamos o quê? Raízes profundas, fortes, que sustentam, e isto é uma metáfora real. Só que a palavra que o Senhor tem para esta manhã, além das raízes que sustentam, que são fortes, Ele fala a respeito do quanto tu é um solo fértil, para que essa semente que sai da mão de Deus realmente consiga germinar dentro de ti. Até que ponto o teu solo, o teu eu, ele é suficientemente fértil? Ou existe aí dentro um coração mais árido? O que é um coração árido? Falsas crenças, medos, ansiedade. O Senhor busca relacionamentos profundos. A profundidade, Ele quer, antes de te levar para longe, antes que os teus galhos cresçam, antes que tu floresça, antes que tu dê fruto, antes que tu chegue mais longe, o Senhor quer te levar para mais perto. Anota essa chave na tua vida. Antes de que Deus te leve para longe, Ele quer te trazer para perto. E como é sofrido, como é dolorido muitas vezes esse trazer para perto, porque nós enxergamos a profundidade de Deus como perder tempo. Perder tempo, eu não posso perder tempo. Senhor, não dá para ser profundo e longe ao mesmo tempo? E o Senhor diz que não. Por que eu não posso ser profunda e longe ao mesmo tempo e distante ao mesmo tempo? Porque vai corromper o teu relacionamento com Deus. Quando o Senhor te chama a profundidade, Ele está dizendo assim, ó, Ellen, é eu e tu. Lua, sou eu e tu. Sou eu e tu, Vanussa, somos nós. Nós dois. Ele busca, Ele anseia por um relacionamento contigo que na distância, na relação horizontal com o mundo, ele não tem espaço. É muito ruído, é muito barulho. E é na profundidade
que Ele revela, que Ele te revela a tua verdadeira identidade. É na profundidade de um relacionamento com Deus que tu entende que tu é filha. É na profundidade de um relacionamento com Deus que a promessa de Deus, ela te é revelada. E percebam, a promessa de Deus te é revelada. O que significa isso? Que a promessa de Deus, ela já existe. Ela já existe. A resposta que tu procura, ela já existe. Mas o teu olhar no horizonte para aquilo que vai acontecer, não deixa tu enxergar a resposta de Deus, não deixa tu ouvir a resposta de Deus. Intimidade tem a ver com profundidade. Nós queremos ser íntimas de Deus, nós queremos ter uma relação próxima dele sem ter profundidade. E a profundidade é permanência, anotem essa chave. Profundidade é permanência. Não existe profundidade em meio a um caos, em meio a um movimento, em meio a um olhar distante no que vai acontecer. Eu preciso permanecer na promessa que a resposta virá, permanecer na minha fé. E o que afeta o meu permanecer? Muitas vezes, as circunstâncias. Porque as circunstâncias, quando tu olha para as circunstâncias, tu vai ter medo. Quando tu olha para as circunstâncias, tu vai ter ansiedade. Quando tu olha para as circunstâncias, tu vai sair do foco. Olhar para as circunstâncias te tira do relacionamento com Deus. Nós ficamos em estado de alerta. Eu tenho um relacionamento com Deus até aqui, porque se eu for para o profundo, onde Ele me chama, onde Ele quer me encontrar, as coisas aqui fora elas vão acontecer e elas vão me tomar, elas vão me devorar. Eu vou perder aquilo que eu já tenho. E o medo de perder aquilo que eu já tenho representa o quê? Que a minha entrega, ela não é o suficiente. E se a minha entrega não é o suficiente, a minha confiança em Deus não é o suficiente. Eu não me sinto segura o suficiente em Deus para entregar. Eu não me sinto segura o suficiente em Deus para aprofundar essa intimidade que Ele deseja comigo. E todo solo que é fértil, ele é profundo. O solo que ele é profundo no sentido, todo solo que é fértil permite que as raízes sejam profundas. Como o Senhor vai ter raízes de promessas profundas na tua vida, se tu não aprofunda, se o teu solo não é fértil, ele está enrijecido, tu tá tensa, tu tem bruxismo, tu não dorme bem de noite, os teus pensamentos, eles sequestram a tua fé, sequestram o teu momento, te sequestram da presença. Tem um ditado, né, que eu gosto de falar, eu vou repetir aqui: se eu não estou no presente, eu não estou na presença. O nosso Deus não é o Deus do futuro, é o Deus do aqui e agora. Ele é o próprio tempo. Se eu não estou, anotem essa chave, se eu não estou no presente, eu não estou na presença. Se eu não estou na presença, eu estou tensa, eu estou preocupada. O meu solo não é fértil, não é fofo o suficiente para aquilo que o Senhor quer plantar na tua vida realmente crie raízes, se aprofunde. E aí nós criamos um ciclo de ansiedade onde nós temos a fé, eu não tenho nenhuma dúvida que todas as mulheres aqui, vocês creem em Deus, vocês têm amor por Ele. Mas muitas vezes isso não significa que vocês têm tempo para Ele. Anotem, ter amor a Deus representa ter tempo com Ele.
Ter tempo com Ele é me permitir ouvir o chamado para ser profunda. É aceitar, entender, melhor dizendo, que as circunstâncias não podem me sequestrar do presente da presença. O meu medo, a minha ansiedade, as dúvidas que o mundo gera na tua mente em função dos traumas que tu já viveu, das angústias que tu já passou, das lágrimas que tu já derramou. O Senhor te chama para ser o solo fértil que Ele quer plantar, um verdadeiro relacionamento contigo, te devolver a identidade de filha que nós temos, nós sabemos, mas nós mesmas negligenciamos. Antes da promessa, anotem, antes da promessa, existe uma identidade. Ou melhor, anotem, para existir o milagre, existe uma promessa, só que antes da promessa existe uma identidade. Quem tu é diante de Deus? Como tu te posiciona diante de Deus? Como tu permanece diante de Deus? Para que eu possa acessar a promessa, em consequência o milagre, o que sustenta tudo isso é a minha identidade, é quem eu sou. E a minha identidade está ligada ao relacionamento que eu tenho com Ele. Qual o relacionamento verdadeiramente verdadeiro que tu tem com Deus hoje? Qual é o grau de intimidade que tu tem com Ele? Onde está Deus na tua vida? Ele está no céu? Ele está num lugar perdido dentro de ti? Ou Ele está contigo, exercendo a onisciência, a onipotência, a presença dEle? Onde está Deus na tua vida? Deus te chama para um relacionamento de profundidade com Ele. Deus quer plantar uma fé que tenha raízes dentro de ti. E nós precisamos ter um solo de rendição, um solo de obediência, um solo de permanência. Anotem. Porque as coisas elas não vão acontecer pela nossa sabedoria, nossa consciência, nosso esforço, mas é o nosso posicionamento. Olha que chave preciosa essa. As coisas elas não acontecem pelo teu esforço, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento, pela tua visão. Elas acontecem no céu. Estamos falando das questões cristãs de Deus. Elas acontecem a partir de um posicionamento. Não perde tempo tentando ser a mais sábia, a mais inteligente, a mais conselheira, a mais ativa. Geralmente essas são as mais perdidas. Já estive nesse lugar, não julgo. Mas o que vai mover essa chave, o que vai te abrir portas, o que vai te colocar em outras estações, é o teu posicionamento, é a tua rendição, é a tua obediência, é a tua permanência nele. Ele te capacita, ele te aponta, ele te dá realmente uma visão além daquilo que os teus olhos podem ver e enxergar. Fora disso, nós vamos andar em círculos. E anotem, Deus, antes de te levar para longe, Ele quer te trazer para perto. Ele não vai facilitar a tua vida de grandes conquistas se essas conquistas te levarem para longe dele.
Deus não vai facilitar tua vida com conquistas que te levam para longe dele. E Deus te chama essa manhã, antes de te levar para longe, antes de abrir a porta daquele sonho que tu carrega, seja no teu relacionamento, seja no trabalho, seja nas amizades, antes de te levar para longe, ele vai te trazer para perto. Aline, mas até mesmo no relacionamento, sim, porque ele sabe que se aquela pessoa que tu sonha e que tu julga que merece ela fazer parte na tua vida hoje, sabe o que vai acontecer? Tu vai criar uma dependência emocional desta pessoa, vai esquecer que tu só pode ser dependente de Deus. Essa pessoa, ela vai se tornar o teu tudo, e a tua comunhão com Deus vai se tornar um Pai Nosso antes de dormir, perdido no silêncio de um quarto. Enquanto tu não amadurecer como filha, enquanto tu não entender o teu lugar, o teu posicionamento, enquanto tu não entender o teu chamado, enquanto tu te distrai, enquanto tu dá ouvidos para quem não deveria ter voz, as coisas não vão acontecer na tua vida. E tu vai ter a sensação que tá travada. E às vezes é um travada tendo tudo. Ali no meu caso é diferente, eu tenho tudo. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho prosperidade, mas eu sinto um vazio. Um vazio. Porque a tua relação com Deus não é profunda. Porque talvez tu esteja sentindo que está no mundo para agradar os outros, para fazer o que os outros esperam de ti, para não decepcionar as pessoas. Tu está te disponibilizando a viver relações com pessoas que não te valorizam. Tu oculta os teus sonhos, tu ouve os sonhos de todo mundo, mas tu não compartilha os teus. Tu confessa com Deus, eventualmente, quando a carga está muito pesada, quando tudo está muito sobrecarregado, tu confessa com Deus. E percebam, confessa, porque tu fica constrangido até de pedir. Tu faz oração, tu pede para os outros, mas para ti tu confessa, Senhor, ó, tá difícil, não tá dando, tô me sentindo sobrecarregada, tô cansada. Mas tu não pede. Porque só quem tem um relacionamento profundo e íntimo pede. É capaz de pedir. Tem coisas que nós só pedimos para nossa mãe. Tu pode comentar com uma amiga, com uma pessoa próxima, mas só vai pedir para tua mãe. Ah, por que tu pediu para tua mãe e não pediu para Maria? Ah, porque ela é minha mãe. Deus quer que tu tenha esse nível de intimidade com Ele. Por que tu não pediu para Maria, mas pediu para Deus? Porque Ele é teu Pai. Para que nós possamos ter essa intimidade realmente com Deus enraizada e fortalecida dentro de nós, nós precisamos começar a enxergar Ele próximo de nós. Por isso que Deus, antes de te levar para longe, Ele te leva para perto. Porque Ele sabe que tu te perde. Ele sabe que tu te distrai. Ele sabe que depois fica mais difícil de puxar a cordinha de volta. E quando nós estamos nessa comunhão, nessa profundidade, nessa obediência, nessa permanência, nessa rendição, não somos nós que vamos até as portas vêm até nós. Anotem, quando nós estamos em profundidade, em intimidade, em rendição, em obediência, em permanência, nós não nos afastamos de Deus. Sabe por quê?
porque nós não vamos até as portas vêm até nós. Eu quero que vocês, esta manhã, coloquem um grau de fé, de certeza, de obediência, de permanência, de rendição no coração de vocês, o suficiente para te fazer entender que aquela porta, ela vai vir até ti. Aquela oportunidade vai vir até ti. Aquela solução vai vir até ti. Nós só corremos atrás de coisas quando nós não estamos estabelecidas e firmadas em Deus. Porque as oportunidades vêm dele. O governo vem dele. E é um governo que não governa, que não acontece no barulho. Por isso que ele, esta manhã, te chama a profundidade. Na profundidade, o barulho não governa. Na profundidade, a ansiedade perde a força. Na profundidade, a alma aprende a respirar. Na profundidade com Deus, nós falamos menos e escutamos mais. Porque as coisas, elas vão chegar até ti. Elas vão bater na tua porta. Isso requer rendição. Isso requer confiança e permanência. Aline, que permanência é esta? Lá no mesmo livro de Abacuque que nós iniciamos, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que rebanhos morram nos campos e currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor está te falando através desse versículo: permaneça, apesar de não enxergar a luz agora, permaneça, apesar do barulho ser maior, do barulho ser ensurdecedor, permaneça diante do silêncio sem respostas. Permaneça, que o Senhor vai te honrar. O Senhor está te levando para um lugar de profundidade, um lugar de relacionamento, um lugar onde Ele possa resgatar a tua identidade de filha. Não sai desse lugar, não sai dessa profundidade sem entender quem realmente tu é, sem ouvir a voz dele te chamando pelo nome. Não sai desse lugar de profundidade sem estar totalmente rendida. Não sai desse lugar de profundidade sem confiar no Deus que te sustenta, que sonhou contigo, que tem planos para ti, que tem um propósito para a tua vida. Não sai desse lugar de profundidade enquanto o teu coração não encontrar rendição naquele que derramou o sangue santo dele por ti, para te salvar, daquele que te chama pelo nome, para aquele que já tem a resposta de todas as perguntas que existem no teu coração. Tu simplesmente não parou para ouvir. E não existe presença se nós não estamos no presente. Sai do futuro, sai da preocupação, entrega para que o Senhor possa ressoar dentro de ti a voz profética dos milagres que tu queres para a tua vida, dos milagres que vêm através de promessa e que se sustentam através da nossa identidade. Identidade. O que é a identidade? Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus. Se eu não sei quem eu sou diante de Deus, as promessas vão ficar distantes e os milagres
mais ainda. Se eu não sei quem eu sou diante de Deus, o mundo vai me colocar rótulos. O mundo vai me dizer quem eu sou. O mundo vai me dizer quem ele quer, quem ele deseja que eu seja. E eu, por falta de identidade, eu simplesmente vou acreditar. Quem não sabe, anotem essa chave. Quem não sabe quem é diante de Deus, acredita naquilo que o mundo te diz, que tu é. Tu acredita em quem o mundo, as pessoas dizem que tu é? Tu acredita? Se tu acredita, tu não sabe a tua verdadeira identidade diante de Deus. Porque se tu soubesse a tua verdadeira identidade diante de Deus, tu não permitiria que ninguém te falasse quem. Tu não permitiria que ninguém te colocasse rótulos falando o que tu é. Te julgando. Esta é a palavra. Te julgando. Anotem. Se eu não sei quem eu sou diante de Deus, se eu tenho dúvida da minha identidade, o mundo vai me julgar e vai me levar a uma identidade que nunca foi minha. Tu te sente perdida? Tu te sente andando em círculos? Tá faltando identidade, tá faltando profundidade, tá faltando rendição, permanência, obediência. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã, pela vida de todas as mulheres que estão aqui. Senhor, nos colocamos na tua presença como mulheres rendidas, como mulheres que têm buscado de ti, Senhor. Mas talvez ainda não da forma com que o teu coração deseja. Nos leva, Senhor, a ter um relacionamento real e profundo contigo. Nos leva a lugares que os nossos pés nunca chegaram, nunca pisaram. Nos leva a uma profundidade de intimidade. Que nós possamos desarmar, que nós possamos soltar o nosso medo, o nosso controle. Trabalhe o coração de cada mulher aqui, para que ela realmente possa entregar. Que ela realmente aprenda a ser presença diante de ti. Que os sonhos de cada mulher aqui encontrem um solo fértil no teu coração. E que nenhuma palavra dita esta manhã tenha sido em vão, que nenhuma palavra dita esta manhã tenha sido jogada ao vento, que elas se tornem sementes férteis no coração dessas mulheres, que buscam mais de ti, que querem se posicionar como filha. Resgata a verdadeira identidade delas, para que elas não tenham dúvidas de quem elas são, que elas não tenham dúvidas do Deus que elas servem, que elas não tenham dúvidas que as promessas que tu tens para a vida de cada uma delas vai se cumprir em nome de Jesus. Amém. Recebam essa palavra, recebam essa unção. Eu tenho atendimento agora às 9. Agradeço a presença de vocês. Eu senti que o Espírito Santo, ele se moveu neste lugar. Ele se moveu nesse momento. Tenho certeza que ele vai frutificar na vida de cada uma de vocês. E eu aguardo vocês, então, para o nosso próximo devocional, quinta-feira, às 8 da manhã. Foi uma alegria estar entre vocês. Beijos e até mais!